Eu acho que existe uma carência de representatividade, de representação, de histórias que, enfim, né, que contemplem pessoas negras para além do lugar da violência, para além do lugar da hipersexualização, né? Cansado de ver filme onde o diretor meta aquele close numa atriz negra nua na bunda dela, assim, sabe? E bote a bunda dela dentro da tela. Ou sempre tá no lugar da entidade, do bandido. Ontem a gente estava discutindo isso no curso, inclusive eu mostrei um convite que eu recebi uma vez de um diretor para fazer um curta dele, onde o personagem que ele queria que eu fizesse, ele simplesmente ele não tinha nome, ele era ladrão. E aí é muito disso, é muito de desumanizar, sabe? É muito de chamar pessoas negras pelos crimes que ela comete na sua narrativa. Estamos começando mais um Quem Contou. Meu nome é Ricardo Guzmão. E o meu Jamile César. Esse é mais um episódio com o apoio da roteirista Gabi Castro e da sua página Roteiros e Narrativas. Para quem quiser ficar informado sobre o mercado audiovisual, é só seguir o link na descrição. E para quem se interessa em conhecer mais sobre as pessoas por trás das mais variadas artes, a gente recomenda a página Personalidades da Arte e o link também vai estar na descrição. E não esqueçam de seguir a gente em nosso próprio Instagram. É o quem.contu. E o episódio de hoje é com o ator, diretor e roteirista Heraldo de Deus. Você pode começar falando seu nome e o que você faz, assim, rapidamente. Eu sou Heraldo de Deus, sou ator, roteirista, diretor. Acho que a partir do lugar de ser ator, as outras coisas vieram surgindo na minha vida, né? Então, a partir desse lugar da atuação, eu comecei a escrever roteiro, eu acabei dirigindo um curta também, enveredei pelo audiovisual, produzi também, né? Então, acho que tudo isso veio muito do lugar de ser ator, né? Apresentador, tudo isso tem como ponto de partida o teatro, né? Que eu costumo dizer que é a minha cachaça, e a atuação para o teatro. E aí a vida vai me levando, mas esse é um ponto de partida, assim. E assim, sobre sua trajetória, você pode contar pra gente como começou, com a atuação e como foi vindo todo o resto? Eu estava até conversando sobre isso ontem, né, que eu acho que é muito uma coisa ancestral que está presente na gente, assim. Eu estava conversando que eu fiz um teste de DNA, e aí nesse resultado do teste de DNA eu encontrei uma prima de terceiro grau que mora aqui em Salvador, que era casada com um amigo meu que a gente nem sabia que era primo, e ela é da área de saúde, assim como meu irmão, como minha mãe, como outras pessoas da minha família. E encontrei um primo também de oitavo grau, acho, lá em São Paulo, que o cara é ator. Então, acho que parece que tem uma coisa meio ancestral, assim, de profissões, acho que de predisposição, talvez genética, não sei. E eu falo isso porque, assim, eu sou um menino criado com vó. E aí, a partir dessa minha vivência com minha avó, eu desenvolvi esse gosto por contar histórias. Minha avó era uma grande contadora de histórias. Assim, ela tinha essa coisa de griot, de contar história, de sentar numa tarde, ler um livro e fazer uma resenha desse livro pra gente, ou de contar as histórias da família, da vida dela. Ela tinha muito isso, assim. Muito... Minha avó tem 10 anos que faleceu, né? Então, até 10 anos atrás, eu ainda convivia com ela diariamente. E nessa convivência, eu acho que foi uma das coisas que foi me fazendo tomar gosto por contar histórias. E aí, daí desse lugar de ser esse cara que foi criado com a avó, né, e que frequentava uma comunidade católica no bairro de São Caetano, eu comecei a fazer teatro. Foi lá onde eu comecei a fazer teatro, na verdade, né? Eu tinha 13 anos, e aí ia ter uma peça, era a comunidade São José Operário. Então ia ter uma peça que era sobre essa relação de trabalhador e empregado, que ia ser apresentada 1º de maio na festa lá da igreja, no Dia do Trabalhador. E aí eu era o mais novo que estava lá, interessado em fazer teatro. E aí uma moça que fazia isso, que era a Lourdinha, olhou assim, que era uma agitadora cultural ali dentro da igreja, olhou assim para mim e fez assim: você vai ser o patrão. E aí me colocou para ter talvez o papel de vilão ali da história, mas de muita relevância.
E acho que naquele dia ali a coisa meio que me mordeu. Na escola eu também sempre participava quando tinha esse tipo de coisa. Eu estudava na escola católica, então tinha coroação de Nossa Senhora, Paixão de Cristo, as coisas, eu sempre participava. Então começou muito assim na igreja, a coisa do fazer arte, do fazer teatro. Depois foi onde eu aprendi a tocar violão e por aí vai levando, né? E aí você quer que eu conte também a minha trajetória depois disso, né, para os dias atuais, ou que assim, isso é bem o início, né, que eu falei assim. A gente quer saber tudo. A gente quer saber tudo. Massa. E aí, quando eu cheguei no terceiro ano na escola, eu fui fazer vestibular, resolvi fazer vestibular para teatro. E minha mãe, tem que fazer outra coisa, porque teatro, vocês não sabem, certo, etc. Está bom, minha mãe. Aí eu fui procurar algo que era bem parecido também. Passei na primeira fase de teatro e perdi na segunda, né? E aí passei no curso de publicidade e propaganda. E aí fiz esse curso de publicidade. No primeiro ano de curso, eu ainda fazia um curso de teatro também, conciliava os dois. Depois parei um pouco de fazer teatro, me dediquei à publicidade, terminei esse curso, que era muito corrido assim, faculdade, estágio, teatro de noite, às vezes, alguns dias na semana, final de semana, aí tinha igreja ainda para dar conta de demanda de igreja, que era liderança e tal, parei um pouco com o teatro, e nessa parada aí eu fiquei de 2007 até 2011, quer dizer, 4 anos aí, bem parado, assim, no máximo ainda assistia uma coisa ou outra, mas sem fazer, sem estar no palco ali, sem fazer aquela coisa que eu gostava. Claro que na igreja, tipo, vez ou outra acontecia uma coisa, mas fiquei esse tempinho parado. Aí, em 2011, eu fico desempregado, e aí surgiu uma seleção de uma peça de teatro para fazer. Eu fui fazer essa seleção, terminei passando. O nome da peça é Zeferina, Rainha de Urubu, que conta a história de Zeferina, que foi uma líder quilombola que existiu aqui em Salvador, né, do quilombo do Urubu ali pro lado do subúrbio, que era um quilombo enorme que ia do subúrbio até Cajazeiras, assim, passando pelo Cabula. Então era a história dessa líder quilombola, e eu considero esse espetáculo como um marco assim no início da minha carreira como ator profissional. 2012, no ano seguinte, logo já fui fazer o curso livre na UFBA, e aí em 2014 eu passei para trabalhar na Dimas, que era a diretoria de audiovisual, aí encontrei o audiovisual, me aproximei. Até então eu tinha gravado um curta, e era muita coisa de fazer teste, mas que não dava certo. As pessoas diziam, você tem uma cara boa para cinema, você tem um tom bom, mas não tinha noção, né? E aí, em 2014, né, trabalhando na Dimas, estando mais assim no dia a dia com cinema, me tornei apresentador, âncora de um programa que falava sobre o audiovisual baiano, que chamava Corte Seco. E lá na Dimas, esse encontro com o audiovisual me trouxe esse desejo também de fazer, né? Então eu estava lá, aí depois Leno Sacramento, que era uma pessoa que eu já conhecia há um tempo, que também é um ator do Bando Teatro Lodum, teve a ideia de criar um canal para YouTube com sketches de humor negro, né? A gente fala humor negro assim, humor protagonizado por pessoas negras, que se tornou Ouriçado Produções, que é um dos projetos assim também que eu encabeço junto com ele. E aí, lá na Ouriçado, me veio a necessidade de conhecer mais tecnicamente a coisa do audiovisual e fui fazer o BI de Artes na UFBA. E nesse meio tempo, conciliando teatro, né, o trabalho na Dimas acabou, mas eu continuei fazendo teatro, continuei cada vez mais fazendo audiovisual. Em 2017 eu vou fazer, em 2016 eu entrei no BI de Artes da UFBA, em 2017 eu fui fazer o curso livre de cinema, foi onde eu conheci Vilma de Djalma, a gente realizou no curso o curta Sujeito a Objeto, e depois a gente resolveu virar um coletivo e nos tornamos a Sujeito Filmes. Hoje a gente já está no terceiro curta, temos aí alguns projetos de curta e de longas aí para serem produzidos. E aí é isso, né? Isso já é a minha história atual, assim. À frente da Sujeito Filmes, produzindo coisas, criando, escrevendo roteiros também. Comecei a escrever roteiro fazendo um curso com o Gildo Oliveira, que também acho que é um cara super
inspirador, assim, maravilhoso, que todo mundo devia conhecer em Salvador, que é assim, um roteirista de mão cheia, e um super professor, assim, que tem uma didática maravilhosa. Foi a primeira pessoa com quem eu fui fazer um curso de roteiro, e acho que, assim, tipo, foi muito importante ter feito esse curso com ele. Hoje é um amigo, assim, pessoal, a gente tem projetos juntos, e é isso, sim. Hoje a gente está escrevendo coisas, escrevendo roteiros com ideias para tirar do papel, buscando financiamentos, buscando, enfim, métodos, né, e possibilidades de viabilizar as produções mesmo, porque a gente sabe que não é fácil, mas a gente também não desiste. Em linhas gerais, a minha trajetória é essa. Aí, nesse tempo, eu vou falando e vou lembrando de coisas. Nesse tempo, né, de 10 anos de carreira, eu pude participar como ator de mais de 10 curtas, acho que foram 11 ou 12 curtas, e estou indo agora para o 8º longa-metragem. A gente viu algumas coisas suas. O Ricardo assistiu, eu ainda não assisti, tá? Esse eu ainda não assisti, mas o Ricardo assistiu. 5 fitas. Ele tá me enchendo o saco todo dia. Assista, tipo assim, eu vou arrumar um tempo. Mas eu vi algumas outras coisas suas, vi também que você fez aquele projeto, você participou daquele projeto do Matheus, o fotógrafo, o Avoar, Sim, né? Muito sim. bonito. Vi você em comerciais também. Teve uma vez que a gente estava aqui assistindo, eu falei assim, olha lá, é o Heraldo, eu estudei com ele. E a gente pegou uma disciplina junto, né? Mas, assim, eu tenho algumas perguntas que você começou a falar várias coisas, a gente queria perguntar algumas coisas com relação à sua trajetória, e outras foram algumas questões que surgiram enquanto você estava falando, né? Você disse que começou a atuar na igreja, tal, que foi nesse processo de fazer essa peça que algo te mordeu. Mas o que te mordeu para começar a escrever no roteiro, especificamente, a ser roteirista especificamente, qual foi o estalo, assim? O que foi que fez você pensar, não, eu vou fazer isso aqui? Nossa, o que me levou a me tornar roteirista foram algumas coisas, uma sucessão de acontecimentos. Mas assim, eu vou falar acho que dois acontecimentos que foram assim cruciais. O primeiro foi estar na Uriçado Produções, que era um coletivo, né? E aí, enfim, eu a princípio fazia só a coisa do design, porque, enfim, eu trabalhei muito tempo como diagramador, como programador visual, como designer. Hoje eu não estou mais fazendo isso, mas trabalhei uns anos com isso. E aí, na Uriçado, eu atuava, dava aquela força na produção e cuidava da coisa do design, né? E era única e exclusivamente isso. Os editores eram pessoas de fora, que vinham e que iam saindo, enfim, né? Ciclos das vidas de cada um também. E aí eu fiz, vou aprender a mexer no Premiere. Estou aqui na Dimas, tem ilha de edição, tem computador com programa, vou sentar ali do lado dos caras quando eu estiver ocioso e vou aprender. E aí comecei a mexer no Premiere. É um programa de edição. Então, assim, muito da curiosidade mesmo, de tipo, velho, me ensine o básico aqui para poder editar um vídeo e poder postar. E aí, João, que era meu colega na época, me ensinou, sabe? Então, acho que eu tenho essa coisa, assim, muito de ser curioso. E tem uma outra coisa que eu tenho comigo, assim, que é a coisa de não ficar esperando a oportunidade, de criar as oportunidades. E por que isso, né? Uma vez eu fui convidado para fazer um curta. E aí eu fui experimentar figurino, tipo, meses assim, a pessoa me assediando para que eu fosse fazer esse curta. Então fui experimentar figurino, enfim, reuniões, etc. Em um determinado dia, eu estava experimentando um figurino de um outro curta que eu ia gravar 2 dias depois. Eu fui fazer a prova do figurino, já ia direto para o salão para fazer um corte no cabelo, porque ele queria me colocar com um cabelo estilo retrô, anos 90, não sei o quê. Quando eu estava me deslocando para o salão de beleza, aí o diretor, o cara, o dono do curta, né, o cara que escreveu o roteiro, fez assim, velho, não vamos mais fazer com você, porque o diretor achou que você estava muito magro pro personagem, e aí a gente não vai, a gente está lhe dispensando. Foi assim, depois de ter experimentado figurino e ter feito tudo, eu fui dispensado dessa forma. Então, esse também foi um fator que eu fiz assim, acabou, ficar fazendo coisa pra gente branca,
enfim, vou começar a escrever minhas paradas e, enfim, pensar uma outra narrativa, uma outra história, o meu olhar, botar minhas coisas para fora mesmo, assim. Então, acho que essas duas coisas me incentivaram muito a escrever. Uma terceira coisa que aconteceu foi estar no curso livre de cinema, que, assim, acho que o universo meio que conspirou. O primeiro exercício desse curso era escrever um argumento. Eu escrevi um argumento e o meu argumento e o de Djalma, eles eram muito parecidos. A gente, na verdade, estava, acho que naquele momento, querendo muito falar sobre questões nossas, né? Sobre arte, o dia a dia, as relações sociais envolvendo a vida de um artista ou de uma pessoa que precisava da arte para poder crescer. Os nossos argumentos eram muito parecidos. Então, daí nasce o curta sujeito-objeto. Não sei se vocês assistiram, mas eu vou logo já fazer um merchandising aqui. Tem uma plataforma chamada Uolo TV. www.uolo.tv. Você se cadastra gratuitamente, consegue assistir vários curtas, e se você paga o valor de R$ 8,90, você ainda tem acesso a séries exclusivas da plataforma. É um streaming focado e totalmente voltado para a população negra. Então tem muita coisa, 5 fitas está lá, disponível gratuitamente para se assistir. Sujeito Objeto, que foi esse curta, que foi assim, o primeiro trabalho de roteiro para o cinema mesmo, também está lá disponível. Então, enfim, tem muita coisa legal, e assim, fazendo ainda um outro merchandising maior, se vocês forem lá na UOL, vocês vão ver o meu trabalho como ator, como diretor e como roteirista. A gente vai deixar o link na descrição do episódio também. Massa. Deixa eu só complementar com algumas questões. Você traz muito, né? Eu acompanho você nas redes sociais, em algumas delas. E eu vejo que você comenta muitas questões raciais por lá. E aí você acabou de falar, né, que foi nesse momento de você perceber que você não queria fazer coisas assim para pessoas brancas, que você ia ter sua autonomia para escrever suas histórias, enfim, que você decidiu. Era um desses momentos, esse foi um dos momentos decisivos para que você seguisse pela linha do roteiro. E aí eu queria te perguntar, mais ou menos, o que é que você percebe no audiovisual, principalmente aqui dentro de Salvador, das dificuldades, das intempéries de ser ator, diretor e roteirista negro dentro da cidade? Não só na cidade como fora, né? Mas eu falo principalmente aqui porque a gente está falando aqui de Salvador, então... Aí eu vou falar agora, assim, enfim, no audiovisual em geral, né, mas em Salvador, eu acho que existe uma carência de representatividade, de representação, de histórias que, enfim, né, que contemplem pessoas negras para além do lugar da violência, para além do lugar da hipersexualização, né? Cansado de ver filme onde o diretor meta aquele close numa atriz negra nua na bunda dela, assim, sabe? E bote a bunda dela dentro da tela. Ou sempre tá no lugar da entidade, do bandido. Ontem a gente estava discutindo isso no curso, inclusive eu mostrei um convite que eu recebi uma vez de um diretor para fazer um curta dele, onde o personagem que ele queria que eu fizesse, ele simplesmente ele não tinha nome, ele era ladrão. E aí é muito disso, é muito de desumanizar, sabe? É muito de chamar pessoas negras pelos crimes que ela comete na sua narrativa. E tirar o nome do personagem, ter um direito, né, a ter camadas mais profundas, né, de vivências. Então, acho que o audiovisual ainda carece assim, de retratar pessoas negras. Acho que o audiovisual, em geral, e o de Salvador, ele pratica um ódio antinegro, né? Ano passado eu tive a oportunidade de participar de um curta chamado Medo Além da Tela. E, nossa, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem alguns posts, algumas matérias falando sobre. É um filme de terror e ele é todo protagonizado por pessoas negras. E eu falo protagonizado não é só no elenco, não. É protagonizado desde a pessoa que estava fazendo o cuidado com a roupa, passando a roupa,
ao diretor, ao rapaz do som, à produção executiva, todas as pessoas, roteirista, todo mundo era gente preta. Então, e aí foi muito impactante, assim, você tá no set com pessoas, com atrizes e atores, colegas de profissão, que já fizeram filmes para Netflix, que já foi premiada como melhor atriz no Prêmio Braskem de Teatro, que já fez série para Globo, que já morou no Rio muito tempo. E a gente estava num set de filmagem e partilhando essas vivências assim, né, que a gente tinha de como ainda estamos carentes de estar em lugares como esses, né, de estar em lugares onde a gente possa ser o centro da narrativa, né? Porque muitas vezes, quando ainda estamos até protagonizando, o centro da narrativa é uma história branca que não nos permite avançar no mais profundo da subjetividade de pessoas negras. Então, inclusive, assim, quando eu comecei a escrever, a minha escrita meio que veio como um manifesto também, assim, de só dizer cor de pele do personagem se ele for branco. Porque o que tem aí é o contrário, né? Tipo, os roteiristas, eles estão acostumados a escrever o personagem, quando é negro, ele diz assim, negro, coloca na rubrica. Os outros personagens podem ser interpretados por quem quer que seja, mas esse aqui é um personagem para uma pessoa negra. Ladrão, entre parênteses, negro. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, acho que a gente carece muito ainda de ter as nossas subjetividades mesmo retratadas de uma maneira digna e justa. Ou seja, por papéis e histórias em que o negro possa ser algo além do ladrão, né? Daquele sujeito que não é um sujeito, que é o ato, é descrito pelo ato. Isso. Tem mais umas questões. Você falou sobre teste de DNA, eu já fiquei aqui me coçando. Eu já fiquei aqui me coçando, porque eu fiz também, né? Há algum tempo. E aí, inclusive, com algumas surpresas. E é uma coisa muito interessante, porque a gente vai fazer. Várias surpresas. Quer contar? Assim, eu não vou falar aqui a marca do teste que eu fiz, porque não estão pagando podcast. Então, quem quiser fazer uma publi aqui no podcast, pode fazer. Entendeu? Eu ouço muito picolé de limão é cheio de publi. Eu fico, rapaz, como é que essa mulher consegue ter tanta publi? E ela é maravilhosa. Não sei se vocês ouvem o podcast de ideia. Não, eu não ouvi, eu na verdade não escuto muito podcast. Eu tô começando a escutar agora. Gente, ouçam picolé de limão, porque essa mulher, Deia Freitas. Mas eu acompanho ela no Twitter. Ela é uma mestra do storytelling. Ela é uma contadora de histórias, assim, Maria, maravilhosa. Eu tenho amigos que escutam também, falam sempre. Escuta aí desse teste. Eu tava vindo no carro aqui escutando, inclusive. E aí eu fiz o teste da marca G, né? E comprei esse teste para fazer. E foi muito bacana, assim, a experiência, porque, assim, há 3 anos atrás, eu fui gravar um clipe com Matheus Aleluia, essa entidade que ele é. E ele, num determinado momento, olhou para mim e falou assim, Heraldo é um guerreiro da tribo Alçar. Fui procurar, né? Falei, nossa. Deixei as imagens assim, eu falei, nossa. E não é que 48% do meu DNA é da região dos Alçar, da costa da mina? Matheus Aleluia, tipo, falou isso só olhando para mim. Eu fiz o teste de DNA porque eu queria saber mais profundamente, mas assim, quando ele falou isso, eu já tinha certeza que era. Porque, assim, falou foi Matheus Aleluia. Mas é 48, é quase metade do que eu sou, assim, vindo de lá, sabe, daquela região. Então é muito bacana. E aí, enfim, né, 80 e tantos % de África carregado na minha herança genética. E aí um pouquinho lá de Península Ibérica, um pouquinho dali do Oriente Médio, né? Que, enfim, tá justificado, né? Porque são os negros muçulmanos e tudo mais. E é muito bacana isso porque, assim, eu agora estou no elenco. No final desse mês, a gente retoma as gravações de um filme que fala sobre a revolta dos malês, né? Sobre os negros daquela região ali da Costa da Mina, que vieram trazidos para cá escravizados e que, assim, talvez tenha sido o maior
levante de escravizados aqui na Bahia, né? De luta por igualdade, negros intelectuais, negros que sabiam ler e escrever, que dominavam engenharia, matemática e de religião muçulmana, né? E, enfim, a gente tem lugares aqui na cidade que às vezes a gente não tem nem noção. Mas, por exemplo, o Calafate é uma menção a isso, né? Porque Manuel Calafate foi uma das lideranças desse movimento. O Jardim de Alá é o lugar onde eles iam peregrinar para cultuar Alá, né? Então, assim, a cidade, ela pulsa isso, né? Salvador, ela pulsa isso. E tem uma carência de ser retratado, né? Voltando para a coisa do audiovisual de cinema, tem uma carência de contar-se essa história, por exemplo, né? E Antônio Pitanga, que é o diretor do filme, está aí há anos tentando fazer isso, e só agora que ele está conseguindo, né? No auge dos seus 82 anos. Um guerreiro, uma pessoa com uma grande trajetória no cinema, na TV, na teledramaturgia em geral brasileira, e ainda ficou esse tempo todo para conseguir tirar esse filme do papel. Então, é isso que a gente fala, assim, que o audiovisual ainda precisa evoluir muito, né, na questão de distribuição igual do dinheiro, né, para a produção, né? Porque, assim, quem está no eixo lá está sempre abarcando a maior parte da verba, e a gente que está aqui no Nordeste, no Centro-Oeste ou no Norte, está sempre pegando as migalhas, né? A gente tem que pensar um mercado que subverta isso também. Por isso que tem alguns eventos que são muito importantes, assim, para discutir isso, como, por exemplo, o Nordeste Lab, né? E pensar mesmo um audiovisual que a gente possa partir do nosso lugar, né? Tipo, partir de Salvador, partir, assim, eu digo de São Caetano, né? Que é o lugar de onde eu venho enfim, tá sempre também nas coisas que eu estou produzindo, que eu estou escrevendo, que eu estou dirigindo, porque acho que ainda tem muita história lá que precisa ser contada. E partindo disso, né? Partindo desse lugar para a gente ir contar as nossas histórias, né? É engraçado isso que você está falando desse filme, você já me deixou ansiosa, né? Que é uma coisa que eu estou sempre reclamando, como atualmente a gente vê muitas informações de filmes que vão estrear em 2020 e tanto, e eu fico, gente, mas por que tá anunciando isso agora? Porque eu não posso ficar segurando essa ansiedade até lá. E aí você Não, acaba quando de vem. trazer essa informação desse filme e eu já tô ansiosa. Muito obrigada. Mas a gente estava falando sobre ancestralidade, aí eu estava falando isso para arrematar, dizendo, né, que tá tudo conectado, né? A gente às vezes não tem nem noção de nossa herança genética, mas tá tudo aí, tá tudo. E no final, enfim, né? Eu acredito assim, estudado muito, lido sobre cosmologia africana e o entendimento de um tempo diferente e como é que isso funciona, né? E aí o que eu costumo falar é isso, né? Que, enfim, a ancestralidade no momento ela dá conta. Quando ela tem que dar de resolver essas demandas, ela mostra para você caminhos, né? Então, às vezes, sem a gente nem esperar, vem um filme contando a história dos meus antepassados aqui, sabe? E é isso que eu estava falando, assim, que, enfim, eu tenho, assim, nas coisas que eu tenho feito, né? Eu tenho pensado muito nessa relação com o tempo, diferente do que a gente está estabelecido aí de tempo cronológico, né? Pensar outras maneiras de pensar maneiras negras, pensar maneiras afrocentradas de pensar relação de tempo, de espaço, de lugar, enfim, de relações sociais, de tudo isso, né? Porque é isso, né? Não dá para contar, não dá para fazer cinema negro sem fazendo dele uma manutenção das opressões que estão aí no cinema branco, né? Então, se a gente vai fazer o cinema negro, assim, quando a gente propõe a fazer, pelo menos lá na Sujeita a gente conversa muito sobre isso, que é de trabalhar com gestões horizontais, onde todo mundo tem a voz e vez e lugar de fala nas produções da gente, sabe? E o pitaco de todo mundo seja interessante, de estar atento
a contribuição de todos, assim, dentro de um set. Então, a gente conversa muito sobre isso, assim, e acho que o cinema que a gente propõe a fazer vem muito desse lugar. E o resultado está na tela, né? 5 Fitas está aí. Enfim, se vocês chegarem lá na Olo, sujeito a objeto também vocês vão poder ver. É muito por aí, assim, que a gente pensa. Por falar em 5 fitas, a gente queria que você contasse um pouco como foi o processo de produção desse curso. Uhum. Então, eu estava fazendo a disciplina de roteiro e argumento lá na UFBA. E aí, a atividade final era essa construção desse roteiro, né? E foi desde o começo, assim, o professor... Você já pegou essa matéria, Jamile? Não, porque eu fazia o BI de Humanidades. Eu peguei algumas disciplinas de arte, mas essa não. Massa. E aí, a atividade dessa matéria era, desde o começo, ir criando curta, né? E criando um roteiro de um curta. E aí a gente precisava escrever a storyline, depois ia para o argumento, depois ia para o roteiro. E aí eu e Vilma, que é minha sócia, a gente já tinha sujeito filmes na época, a gente estava pegando essa matéria juntos. Isso foi em 2017. Segundo semestre de 2017. E aí a gente desenvolveu uma primeira versão desse roteiro. A gente traz muito das nossas memórias de infância mesmo, das nossas relações com as nossas avós. Eu e meu irmão com a minha avó, Vilma e a irmã dela com a avó delas. Então, tem muito assim das nossas histórias dentro de casa, contado ali naquele filme. E daí desse lugar a gente vai desenvolvendo que a gente desenvolve esse roteiro. Então a gente escreveu o primeiro tratamento desse roteiro. É engraçado que assim, meu filho nasceu, ficou 2 dias em casa, depois teve que voltar, ficou 15 dias internado. Eu terminei de escrever com o notebook assim no corredor da maternidade, porque ficava o dia todo lá, chegava lá 10 da manhã, que era o horário que abria a visita, saía 10 da noite, que era o horário que encerrava. E escrevendo, e foi quando eu terminei assim, a primeira versão do roteiro. Depois de um tempo a gente teve a oportunidade de participar de 2 laboratórios, que eu acho que também é uma coisa muito importante. Quem tiver condição de submeter seus roteiros para laboratórios e participar deles, acho que vale muito a pena, porque aí você já tem uma primeira vista de como essa ideia está, em que ela pode melhorar, as fragilidades e as potencialidades dela. Então, a gente participou do laboratório do Panorama, que é o maior festival de cinema que tem aqui no estado, e participou também de um laboratório lá em São Paulo que foi assim um divisor de águas para a gente contar essa história e que trouxe muitas certezas, que foi o Laboratório Narrativas Negras, realizado pela PAN, lá em São Paulo, em 2018. Então eu fui para lá e assim, a gente teve uma semana de consultorias com pessoas super incríveis, assim, que trabalham com audiovisual, de larga escala, pessoas que já têm uma trajetória de construção mesmo, aí, nacional, com reconhecimentos grandes mesmo, todas negras, e a gente participou desse laboratório, e no encerramento dele tinha um pitching simulado, que a gente apresentava a ideia, né, para 5 pessoas que estavam lá para avaliar. E aí essas 5 pessoas eram 4 pessoas brancas e uma pessoa negra, que era uma mulher negra. E eram 3 homens, uma mulher branca e uma mulher negra. E aquele momento, assim, foi que me trouxe muitas certezas em relação a 5 fitas, porque eu apresentei a ideia, contei o que era, sobre o que era o filme e sobre tudo que a gente queria tratar nele. E aí, começando dos homens brancos até a mulher branca, todos eles, enfim, elogiaram a apresentação e falaram: por que você não pensa em colocar animação ou transformar essa ideia numa animação? E aí eles iam falando, um por um, e perguntando isso, né? Por que você não coloca, por que você não faz animação? Por que você não faz esse filme de animação? Você já pensou nisso? Todos perguntando isso. E aí, quando chegou na Mulher Negra, que era a última, ela fez assim: eu acho que você não precisa fazer nada de animação, porque eu acho que São Caetano, que é a Liberdade, que é o bairro de onde eu venho lá em Salvador, eu nem sabia que ela era baiana, nem daqui de Salvador, que é o bairro de onde eu venho lá de Salvador, eles têm uma carência de serem mostrados como eles são. As pessoas que estão lá, elas precisam se ver na tela.
Então, acho que você não precisa colocar animação. Acho que você deve seguir como você está pensando mesmo. E aquilo ali, naquela hora, eu falei, pronto, obrigado por me dar mais essa certeza, assim. E ali eu, tipo, entendi que a gente estava num caminho bacana. E aí eu costumo dizer que a gente realizou esse filme no momento que ele tinha que ser feito, porque se a gente não fizesse ele, até hoje ele não teria sido feito. Porque a gente gravou ele na lavagem do Bonfim de 2020, e depois disso não teve mais lavagem, né? Porque começou a pandemia 2 meses depois. Então, acho que, enfim, tudo conspirou para que o filme ele acontecesse na hora que ele tinha que acontecer mesmo, do jeito que a gente estava pensando, e por isso que a gente tem tanto carinho assim pelo filme, pela trajetória que ele tem feito. Enfim, né? É um filme que estreou nos Estados Unidos no festival lá, que já rodou os 4 cantos do Brasil, que já foi exibido na Europa, que já foi exibido em festival africano, que já foi exibido no Toronto Black Film Festival, que é o maior festival de cinema negro do mundo. Então, assim, Cinco Fitas orgulha muito a gente por tudo que ele é e representa, assim. E só um comentário disso que você falou. Às vezes essa percepção, né, essa fineza de perceber certos detalhes é uma coisa que é interessante, que poucas pessoas vão ter. No caso dessa pessoa, de dizer para você, não, São Caetano precisa ser mostrado. Então, às vezes, só quem tem essa vivência, só quem tem um olhar mais apurado, mais afinado, é que consegue ver essas particularidades, né? Faz uma diferença isso, né? Sim, demais. Porque, enfim, eu vou confessar que, assim, quando as 4 pessoas falaram, eu já estava, meu Deus, será que eu estou criando um projeto de animação e não um projeto de cinema, live action? Qual o próximo passo que eu devo tomar? E quando ela toma a palavra e me diz isso, assim, foi meio que uma massagem no coração. Eu disse assim, vá, siga, é isso mesmo que você quer, vá, é isso, sabe? Então, foi muito importante, assim. A gente queria saber sobre suas inspirações, referências, artistas que você admira. Ai, gente, são muitos. Eu sempre costumo dizer assim, toda vez que me perguntam quem são suas referências, eu costumo dizer que eu sou um cara super feliz, assim, porque eu tenho um monte de gente que é minha referência perto de mim, assim. Né? Já falei dele aqui, vou falar de novo. Gildon Oliveira, Gildon Oliveira, Gildon Oliveira. Essa é uma brincadeira, quando ele ver esse podcast, ele vai se acabar de rir. Mas, enfim, Gildon foi assim meu primeiro professor, que eu acho que é um cara que tem uma didática super leve e faz a coisa ficar fácil. Enfim, né? Logo em breve vocês vão ver que vai ter filme dele aí na telinha, roteiro dele. Ana do Carmo, que eu acho que assim, não sei se vocês conhecem, mas é uma das pessoas da Saturnema Filmes, junto com a Ariel. Eu acho que os dois são super inspiradores, assim, principalmente porque eles são 10 anos mais novos que eu, e assim, o que essa galera faz é muito potente, é muito incrível, assim. Ana, Ariel, Adriele, que, enfim, é uma diretora de arte incrível, é uma pessoa que tem um trabalho massa de pesquisa também acadêmica, né? Aquela pesquisa sobre a geração tombamento. Eu também acho uma pessoa super bacana. Djalma e Vima, meus sócios, que eu não posso deixar de falar, já falei muito deles aqui, mas torno a falar. Djalma com a sua sensibilidade de escrita, Vilma também com a sua sensibilidade de escrita, seu poder de realização, de produção. Então, assim, eu costumo dizer que minhas referências elas estão muito próximas a mim, assim. Pode ser que eu me esqueça de falar de algumas pessoas, mas enfim. Partindo desse lugar de falar de referências, eu digo que elas estão muito perto, assim, de mim. A galera da Ouriçado Produções toda, assim, enfim, que soma no coletivo. Iana, que é minha namorada, Vinícius, Fabiana, Dani, enfim, a galera toda, assim, da Ouriçado, Paulo, enfim, a galera de todo mundo é ator, mas que todo mundo, assim, tem esse desejo de realizar junto, né? Lucas, que é um amigo, Lucas de Jesus, que é um amigo do Espírito Santo, mas que já está radicado aqui na Bahia, já mudou até o DDD para 71, já tem quase 2 anos morando aqui. Também é um cara incrível, assim, enfim, né? A gente coproduziu o curta dele, quantos mais também que tem circulado aí o mundo, participado de muitos festivais. Enfim, eu costumo dizer que essa galera assim, super uma referência para mim.
o Bando de Teatro Olodum, né, algumas pessoas ali que têm mais proximidade, como, por exemplo, Leno, Sérgio Laurentino, Regiane Maia, Cássia Vale, que são pessoas que eu super admiro, assim, que já era fã de ver o Paiol, de ir para o teatro para assistir, e que depois tive a possibilidade de trabalhar com muitos deles, né? Então são super referências. Enfim. E aí eu vou partindo para as referências internacionais, assim, tipo Spike Lee, Regina King, que, enfim, Regina King, para mim, também um grande exemplo, assim, atriz, diretora, roteirista, que faz as coisas acontecer e com muita qualidade. Daniel Kaluuya, Jonathan Majors, que é o cara que fez Vingança e Castigo, agora mais recente, junto com o Idris Elba. Assim, são grandes referências para mim, né? O Omar Sy, enfim, se eu for falar de referências assim, todo mundo que a gente preta que eu vejo, eu fico assim, ai meu Deus. Você foi a pessoa com a maior lista de referência que já veio aqui, né, dos entrevistados. Uma baita Fabrício lista. Oliveira, Norton Nascimento, enfim, são pessoas que eu admiro muito, Camila Pitanga, Antônio Pitanga, meu Deus. E assim, que eu tive a sorte, por exemplo, estou tendo a sorte, por exemplo, agora vou contracenar com o Antônio Pitanga. Imagina, não tem nem roupa para isso, já chega o ar falta só de pensar nisso, sabe? Cada situação é um... Mas assim, tem outras referências também que eu costumo dizer que, por exemplo, Gilberto Gil, que não está assim muito relacionado à coisa do audiovisual, mas que eu acho que é uma grande referência assim de poética, de arte, de visão de mundo e de pensamento contemporâneo. Então, assim, era alguém que eu gostaria muito de um dia trocar uma ideia. Milton Nascimento também. Mas, assim, cada situação que vai acontecendo é meio complicado, assim. Eu estava falando isso, né? Eu conheci Antônio Pitanga há uns anos atrás, num evento que, inclusive, era Gilberto Gil que estava no palco, na abertura da Bienal da Uni. E aí, Antônio Pitanga estava sentado assim perto de mim, aí eu falei com ele, tirei foto, abracei e tal, não sei o quê. 2 anos depois, olha a gente junto fazendo o filme, ele me escolhendo para fazer o filme dele. E aí, aí já tem a situação de você chegar e fazer a videochamada, né? Porque os ensaios no começo eram via videochamada. Aí depois já teve a situação de chegar lá, que a primeira etapa a gente gravou no Rio, de chegar lá e conversar com ele pessoalmente e já ficar, ai meu Deus, etc, pensando. Aí depois, agora eu já estou preparando para a próxima, que vai ser contracenar com ele, né? E como segurar essa emoção. E vai escalando, né? A coisa toda. De câncer, entendeu? Essa semana eu estou ensaiando um outro filme também que a gente vai gravar, que é um longa baiano. E essa semana eu tive a possibilidade de ensaiar também com um cara que eu sempre admirei, assim, como ator, de ver na TV, de ver no teatro, sabe? De ver as coisas que ele fazia. Eu falei, rapaz, esse cara é incrível, que ator, velho, que ator incrível, não sei o quê. E agora eu vou ser o filho dele no filme, sabe? Então, tipo, eu acho massa, assim, essa coisa de você estar muito perto das suas referências. Eu achei super bacana. O nome do autor é Luiz Pepe, antes que eu me passe, eu não fale o nome dele aqui. Eu já ia perguntar. Como você estava citando, né? Você chegou a falar do Spike Lee, e aí eu estava me perguntando aqui, o Jordan Peele, o que é que você acha? Oxe, tá vendo? Eu ainda esqueci de falar. Aumentei mais a lista agora. Inclusive, o próximo curso que eu estou fazendo, que vai chamar Espinho Remoso, vai muito assim na fonte do Jordan Peele também, porque, enfim, eu quero trabalhar essa estética do suspense, assim, do drama, enfim, pensando também em relações de paternidade, né? O filme também vai abordar sobre a questão da paternidade negra, essa relação de pai e filho, relações de poder, vai falar sobre gentrificação, vai falar sobre aparofobia, o filme vai falar sobre todas essas questões, mas vai ter uma estética assim de suspense correndo pelo ar na história, né? Mais uma coisa pra gente ficar ansioso. Que é o roteiro, o roteiro já está pronto, a gente está aí com a ideia de gravar ele aí nos próximos meses. O filme vai ser estrelado por Wesley Guimarães, que também é uma outra referência.
e é um amigo que eu tenho a alegria de contracenar, assim, já em alguns projetos. Não sei se vocês sabem quem é o Wesley, mas, enfim, se vocês assistiram Cidade Invisível, é o ator que faz o Saci. Sim. Gente, é porque assim, eu sou péssima. Você fala o nome da pessoa, eu não guardo nunca nome. Eu fico aquele ator, aquela pessoa. Mas sim, meu personagem favorito. Pois é. E aí ele vai ser. Tá, tudo indica que ele seja o protagonista do filme, porque, enfim, tem agenda ainda e tudo mais, né? Mas se tudo der certo, é ele. Tem uma pergunta que a gente faz que é uma pergunta saia justa. Né? Que é uma pergunta para deixar a pessoa com uma certa dificuldade. Né? Não é nada demais. Na verdade, a gente pede para que a pessoa diga 3 obras que são as favoritas dela. Todo mundo tem alguma dificuldade, porque 3 é muito pouco, né? 3 obras que são as suas favoritas. Nossa. Olha, eu fazia live, na minha live eu pedia 5, pedia top 5 para as pessoas. Vocês estão sendo muito malvados, hein? Você estava sendo bonzinho, então. Mas vamos lá. Se tem uma coisa assim que eu disse assim, que eu falava, meu Deus, como eu queria ter feito esse filme. Pantera Negra. Então, eu não vou falar com juízo de valor, não, nem primeiro, nem segundo, nem terceiro, viu, gente? Vou falar, enfim, né, que vai vindo na cabeça. Pantera Negra, para mim, enfim, pra vocês terem noção, o meu herói favorito era o Batman, até aparecer Pantera Negra na Guerra Civil. Aí eu falei, nossa, agora sim eu tenho um herói para chamar de meu. E quando o filme saiu, aí acabou, esqueça. Quem é Batman mesmo? Quem é Batman? Então, uma obra assim que eu acho incrível e que, enfim, é um filme que eu gostaria de ter feito, que eu gostaria de ter atuado. Ainda mais quando eu vou sabendo todas as coisas do bastidor e tudo mais. Não precisava nem ser o Pantera Negra, podia ser o M'Baku, sabe? Mas, assim, Não precisava. não precisava ser o Pantera Mas Negra. se fosse, estava bom também, né? Também estava bem, se fosse ia ser ótimo. O Wakanda Forever, e pronto, tá lindo. O Mas, sotaque enfim. já tá top. Pantera Negra é uma das coisas assim. Enfim, eu vou deixar muita coisa sem falar, mas enfim, é isso. Uma outra coisa que eu vi assim que eu fiquei, é isso. É o Infiltrado na Clã do Spike Lee. Eu falei, é isso. Que tem um outro filme também que é muito parecido, que eu não vou falar aqui, enfim, não tá, mas assim, o Judas e o Messias Negro também vai muito ali naquela coisa parecida, enfim, da coisa de infiltrar e tal. Inclusive, ano passado eu tive a alegria de trabalhar num projeto, eu participei do colaboratório, fui um dos 16 roteiristas escolhidos para participar do colaboratório, que é uma realização da FAR Ventures, em parceria com a Netflix, que eles escolhem 16 roteiristas negros do país, eu fui um desses 16, e eu trabalhei num projeto que parecia muito, inclusive, com essas histórias, assim, de Infiltrado na Clã, de Judas e Messias Negro, então, tipo, eu acho que é uma coisa que me traz muito. E eu vou falar uma terceira coisa, assim, sem juízo de valor, mas que eu assisti recentemente, são todas referências estrangeiras, gente, mas enfim, que me tocam num lugar, assim, bem bacana, e, enfim, né, me entendendo, assim, como um ser universal e de falar de coisas protagonizadas por pessoas negras. Se tivesse mais espaço, eu falaria muitas outras coisas, que vocês viram que as minhas referências, elas estão muito mais aqui do que lá. Mas isso que eu assisti, essa série que eu assisti, que eu, assim, maratonei, For Life. Não sei se vocês viram essa série. Que é, inclusive, baseada em fatos reais. E o meu projeto dentro desse processo com a Netflix era muito parecido, inclusive, com For Life. Enfim, tinham questões diferentes, mas, assim, For Life era uma grande referência para a construção dessa história que eu criei, que eu estou querendo ainda fazer ela crescer mais para ver se a gente consegue fazer acontecer ela. Então, acho que For Life também é uma série que eu fiquei assim, ó, uau. Ainda mais porque ela é baseada em fatos reais, tem 50 Cent como ator, ele também produz, e conta a história de um advogado negro, e ele estudou direito à distância dentro da prisão.
para poder trabalhar no próprio caso dele. Porque ele entendeu que ele foi preso simplesmente por racismo, né? E aí ele consegue provar a inocência dele, todo esse processo. Enfim. E é baseado em fatos reais. Tá anotado aqui no caderninho de sugestões, porque essa eu não conhecia. E quando você falou assim, é gringa, eu pensei, vai falar em Atlanta, tomei na cara. A Atlanta é bem massa também. For Life, você na Netflix você vê a primeira temporada, ela já tem 2. E o canal que era o dono dela acabou na segunda. Acho que era uma série que dava super para fazer mais umas 2 temporadas aí, se duvidasse. Mas é super massa. Vale a pena. Então, a gente tem agora uma pergunta dupla, que é conselhos para pessoas que querem começar a atuar e conselhos para pessoas que querem começar na carreira de roteirista. Nossa, atuar assim, atuar, conselho que eu sempre dou assim, assista, frequente o teatro, assista muitas coisas, assista coisas boas e as coisas ruins também, porque acho que de tudo você vai tirar um aprendizado. Enfim, né, sem fazer juízo de valor de nada, mas enfim, não tem coisas que você vai se identificar mais, outras que menos, né? Então, assistir muito, encontrar oficinas, participar de muitas oficinas de workshop. Eu acho que tudo para quem quer atuar é válido. Então, música, canto, dança, eu sempre procuro estar fazendo algo dentro disso aí, porque acho que sempre ajuda a ter repertório. Uma outra coisa que eu costumo falar muito é ser um grande observador, porque observando você vai encontrar às vezes aquilo que você precisa para fazer um personagem que você nem sabe que você vai fazer. Mas seja um observador de pessoas, seja um observador do dia a dia, seja um observador do cotidiano. E essa dica ela vale não só para o teatro, como também para o roteiro, como para tudo na vida. É importante que a gente observe muito também o que está ao nosso redor. E para escrever, ano passado, Micaela Clow ganhou o Emmy pela série How I May Destroy You. E aí o mais bacana do discurso dela foi isso, né? De falar, escreva a história que te dá medo, escreva a história que te deixa desestabilizada. Eu acho que isso, essa lição que ela traz é muito bacana e acho que é uma lição assim pra gente de tipo escrever aquilo que te dá medo mesmo, que você fica assim, meu Deus, será que as pessoas vão assistir isso? Mas escreva. Eu acho que é muito de partir desse lugar. O outro lugar é que a inspiração não vai vir, escrita é exercício, é exercício de pegar, enfim, tem aquele momento que a gente está inspirado que às vezes sai, como já aconteceram coisas da minha vida de sair assim, mas tem momentos também que a gente tem que entender que não vai vir, que é muito de escrever e ler, e voltar e reler, e costurar aquilo ali, né? Então, eu tenho que fazer essa analogia também, que o escritor, o roteirista, ele é uma pessoa que tece fios, né? E que costura ali, e vai pegando aquele ponto aqui, outro ali, e no final você vê que as coisas vão ficando amarradinhas, né? O bom roteirista, o bom escritor é o que consegue fazer isso, né? É uma Shonda Rhimes da vida. Ela não dá ponto sem nó. Eu tava vendo agora o piloto de How to Get Away with Murder. E aí, rapaz, não tem ponto sem nó. Até o cara que aparece ficando com a mulher ali, depois o cara vai testemunhar no tribunal e ela, tipo, usa as informações que ela tinha do cara para poder ganhar o caso, né? Então é isso. São essas as dicas que eu dou, assim, sabe? Escrita é exercício, é suor, transpiração, muito mais do que inspiração, embora a inspiração também seja necessária e importante. E é isso, é contar aquelas histórias que fazem a gente ficar desestabilizado, que dão medo, mas contar elas. Como I May Destroy You também. Vocês viram essa série? É super Não legal. ainda, mais uma para nossa lista de sugestões. Enfim, é isso. É falar do seu lugar do mundo, porque eu acho que o nosso lugar no mundo é o lugar onde a gente mais consegue ser amplo, né? Então, quando eu escrevo às vezes umas coisas saindo de São Caetano, São Caetano, tá? Eu falei, porque é o meu lugar, assim.
embora hoje eu não esteja mais morando lá, né? Mas ainda tenho família lá e assim, os maiores amigos da minha vida também moram lá. E, enfim, se não fosse São Caetano, não fosse aquele lugar, aquelas pessoas, aquelas vivências, aquele caminho que eu fazia de casa até o ponto de ônibus diariamente, se não fosse essas coisas, eu não teria, não estaria em outro lugar, não estaria aqui agora falando com vocês. Então, acho que é partir muito do seu lugar do mundo para contar essas histórias, entendendo que o seu lugar no mundo não é só o lugar onde querem te colocar, mas é o lugar onde você quer estar. É muito isso. Muito legal. Bom, é isso. A gente agradece você ter aceito dar essa entrevista pra gente. A gente gostou bastante de conversar com você. Eu que agradeço, foi muito bacana. Enfim, vou ficar ligado aqui no podcast de vocês, que eu não ouvia muito não, mas agora eu sou louco do podcast, né? Depois de Picolé de Limão, fiquei viciado em podcasts. O Picolé de Limão, na verdade, não só Picolé de Limão, né? Porque Deia, o pessoal do Não Inviabilize, já tô fazendo aqui até merchan para eles. Mas eu acho que ela é uma gênia do storytelling e, enfim, o pessoal lá do Não Inviabilize tem vários canais, vários quadros, né? Então, enfim, Amor nas Redes, tem o Mico Meu, e eu fico ouvindo tudo agora, assim, é louco. Inclusive, se vocês estiverem de boa agora, abram um episódio chamado Sorte e escutem. É muito lindo. Anotado. Já me anotando. Mas acho que a gente é dessa leva de pessoas que está adentrando esse mundo de podcast agora, né? Uhum. Tem uma galera que já escuta há um tempão, mas acho que eu também faço parte desse grupo que vai Inclusive, chegando tem um agora. podcast daqui de Salvador que eu super recomendo vocês assistirem, vocês ouvirem, né? Assistir. Mas Do Nada, um podcast, que é bem massa. É bem massa. E é uma galera aqui de Salvador. Léo e Milena, que são roteiristas também, além de serem da comunicação. E Mariana, que é amiga deles e que é designer, enfim. É bem massa o Do Nada. Eu super gosto assim, de ouvi-los, porque, enfim, tem uma leveza na forma como eles conduzem o podcast, é bem engraçado. E falam de assuntos bem importantes assim e variados do nosso dia a dia. Então acho que super vale a pena assim, vocês escutarem também. Massa, vou procurar para ver. Mas é isso, então, Heraldo, muito obrigada, porque, né, pela confiança de vir bater esse papo com a gente, o projeto está começando agora, você disponibilizar esse tempo para falar com a gente agradece muito, né, por isso, por essa atenção. E é isso. Chamem as pessoas que eu indiquei aí, que eu falei que são minhas referências, para participar do podcast, que elas são ótimas. A gente já quer deixar, inclusive, registrado, né, Ricardo? Tem várias dessa lista que já estão na nossa lista. Aí, tá vendo? Então é isso. Incluindo o Vilma, Ana do Carmo. Aí, ó. É sobre isso. E tá tudo bem. E para vocês que chegaram até aqui, nosso muito obrigado também. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, quem.contou, e ficar ligado para os próximos episódios, sempre a cada 15 dias.